Nós vamos voltar a falar sobre a prisão do assassino de Dante Brito Michelini, lá em Guarapari. O idoso de 76 anos foi morto dentro do sítio onde morava, lá em Meaípe. A cabeça, que estava desaparecida, foi encontrada hoje cedo no mar. E a equipe da TV Tribuna era a única equipe que estava lá no local quando os mergulhadores e também a perícia, localizou o membro, o órgão que estava desaparecido, a cabeça. Ele foi decapitado e aí a nossa equipe era a única que estava lá no momento em que a cabeça foi encontrada, tá? Vocês estão acompanhando aí, a imagem é forte, inclusive, tinha que ter embaçado mais, Tinha que ter embaçado mais. Você vai acompanhar todo o trabalho da perícia e do Corpo de Bombeiros, a nossa equipe também veio acompanhando. O curioso é que o assassino já estava preso, tá? Por um outro crime. A Suzy vai explicar melhor para a gente esse caso aí, Suzy. Ei, Douglas, a gente continua aqui no canal de Guarapari, onde os bombeiros voltaram agora para a água para pegar as armas que foram jogadas aqui. Sabemos agora que é um alicate também e uma faca que foi utilizada para cortar a cabeça. Então, eles que iriam dar um tempo a almoçar para poder voltar, resolveram continuar a busca aí até encontrar esses dois instrumentos. Você falou sobre um crime que ele estava preso? Estava sim. Ele tinha descumprido uma medida protetiva lá na Bahia e foi expedido contra o William um mandado de busca e de prisão. O que aconteceu aqui quando a Polícia Militar parou ele que já estava sendo procurado também em Meaípe por praticar crimes de furto, roubo, principalmente de celular, invasão de residências. Quando a Polícia Militar parou ele para averiguar, percebeu que tinha um mandado de prisão em aberto e ele acabou sendo levado para o presídio. Um trabalho de inteligência feito pelos investigadores aqui de Guarapari, também com os investigadores do CIPLAN, a unidade de inteligência da Polícia Civil, levou os policiais a verificar as ocorrências que aconteciam naquela área referentes a tudo aquilo que eles estavam investigando, que era furtos, roubos, a faca, quem é que estava ameaçando o presídio. E eles acabaram chegando ao nome desse suspeito que já estava no presídio. No momento em que eles vão até o suspeito para poder averiguar isso aí, essa possibilidade, ele confessa o crime e dá detalhes do que houve. Eu trago esses detalhes para você. No final da colônia de pescadores, bem no centro de Guarapari, aqui as buscas pela cabeça se concentraram. Corpo de Bombeiros, perícia, investigadores da DHPP de Guarapari, mais uma informação dada agora pelo próprio assassino. William Santos Manzoli, um baiano de 29 anos, estava dentro desta viatura e apontou para a polícia onde teria jogado o membro. Quando tivemos conhecimento do corpo, o homicídio já tinha ocorrido há cerca de 10 a 15 dias. Então, havia suspeita também de que o autor não poderia mais estar no estado, não poderia estar em Guarapari, poderia estar preso. Então, nosso setor de inteligência do Departamento de Homicídio, o CIPLAN, fez um excelente trabalho de levantar ocorrências da região, levantar possíveis suspeitos, traçar perfis criminais, até chegarmos no indivíduo que estava preso, que foi retirado do presídio e acabou confessando a autoria do homicídio e nos trazendo aonde a cabeça da vítima estava. O William, ao confessar para a polícia o crime, disse que teria apanhado de Dante por ter sido flagrado dormindo dentro das dependências ali do sítio. Disse também que tomou a decisão depois que descobriu o passado de Dante, que ele estaria envolvido com a morte e o estupro e morte de uma criança anos atrás. Ele então, após matar Dante, teria arrancado a cabeça, colocado numa sacola e de bicicleta andado cerca de 8 a 10 quilômetros de Meaípe até esse local aqui. E aqui, amarrada a sacola em um objeto, em uma pedra bem pesada e jogado na Bahia. Fez isso para evitar que a cabeça pudesse boiar. A princípio, a gente sabe que aquele local, a chácara onde a vítima morava, é um local que transitavam muitas pessoas. Apesar de ter cerca, pessoas que moram nos arredores transitam pelo local. Esse indivíduo, o autor, ele estava dormindo numa das partes da chácara. E ali ele acabou entrando em luta corporal com a vítima e resultou no homicídio. Ele ficou com raiva dessa situação
retornou pela mata e ele planejou voltar para matar. Um bombeiro desceu até o local demarcado pelo assassino. Faria buscas em forma de leque, varrendo a área. E você acompanha essa busca com exclusividade. Vocês acompanharam aí, bastou o corpo de bombeiros, um militar, descer ali na água, a poucos metros de distância, cerca de 1,5 m, 2 m, ele já sinalizou que encontrou alguma coisa, no caso a cabeça. Você vem ali, ó, o corpo de bombeiros está levando a sacola já para poder fazer a remoção do membro que está lá. A visibilidade ali da água seria de 3 metros, né, de profundidade. O canal ali naquele ponto teria quase 5 metros de profundidade. E o militar aí, né, o corpo de bombeiros, já conseguiu encontrar um membro que o William disse que teria sido jogado ali mesmo. Estaria amarrado a uma pedra para não poder boiar, como nós falamos antes. Colocada dentro do barco, a cabeça aguardaria pelos peritos para verificação. Os policiais do Departamento de Homicídios de Vitória se deslocaram para compor com a equipe da DHPP de Guarapari, não só para achar a cabeça, conforme vocês falaram, que foi descoberta agora, mas também para desvendar o crime, prender o autor do fato criminoso. O Dr. Franco vai explicar melhor isso daí. Nesse momento, a gente busca, além da cabeça, o objeto que fez com que a cabeça fosse seccionada, a arma do crime que está jogada ali próximo. Então, os bombeiros, que são os mergulhadores, estão tentando achar uma arma, que é uma faca, não é? Pode estar mergulhado na areia e as investigações ainda não finalizaram, o autor realmente está preso. William Santos Manzoli, 29 anos, é foragido da Bahia. Lá responde a diversos crimes, como violência doméstica, roubos e latrocínio. William teria vindo para o estado no dia 1º de janeiro e aqui continuou cometendo esses crimes. Nessas imagens da região de Meaípe, o homem que estaria furtando essa moto seria ele, segundo a polícia. De acordo com o delegado, o William foi preso no dia 28 de janeiro por estar com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva na Bahia. Em Meaípe, ele estava sendo procurado por prática de furtos e invasão a residências. Nos grupos da comunidade, esse aviso era divulgado. Alertava sobre ele e pedia que, se fosse visto, deveria ser denunciado à polícia. William confirmou que matou Dante por ter levado uma surra dele. Foi um crime de raiva, pelo fato de ter sido expulso, de ter sido agredido num primeiro momento, e ele planejou voltar para matar. Ele cortou a cabeça possivelmente com uma faca da cabeça. Ele jogou tanto a cabeça quanto a faca utilizada para seccionar a cabeça. Então a cabeça já foi encontrada e agora as buscas pelos bombeiros continuam pela faca, que é o instrumento do crime. Ô Suzy Faria, minha amiga, você que está acompanhando esse caso aí desde o início, a Suzy mostrou com exclusividade para a gente, né, o sítio lá naquela ocasião, quando a morte do Dante foi descoberta, e agora a Suzy acompanha com exclusividade o momento em que a cabeça que estava desaparecida foi localizada ali no canal de Guarapari. Agora, Suzy, tem alguns detalhes que são importantes a gente explicar para o amigo do TN que estão nos acompanhando agora, que, por exemplo, ele já estava preso, o suspeito, né, o assassino de Dante Michelini. Quem é esse cara? Ele seria uma pessoa que vivia em situação de rua, me corrija se eu estiver errado, e parece que estaria dormindo, passando ali alguns dias na propriedade do Dante, em algum ponto ali dormindo em algum local desse sítio, né? O que não agradou o tal do Dante. Ele então teria dado uma surra nesse rapaz, né? E o cara ficou veneno e foi buscar informação. Quem é esse cara? Pô, o cara meteu porrada em mim, coisa e tal, até ele recebeu os detalhes de quem seria o homem que o agrediu, né? A partir daí, Suzy, como é que a polícia descobriu que esse cara não estava solto, mas sim estava preso? E detalhes, ele foi ouvido no dia de ontem? Ele foi ouvido no dia de ontem, ele já tinha sido identificado, porque a polícia começou a fazer a investigação ali no entorno. Sim. Lembra que os delegados comentaram, hoje até o delegado Franco Malini também comentou, Douglas,
que muitas pessoas passavam pela propriedade mesmo contra a vontade do Dante que morava ali. E aí, alguém, provavelmente assim, esse homem, William, ele vivia dormindo em alguns locais lá que ele invadia sem pedir permissão. Sim. Caso aí do sítio. E logo que o Dante encontrou com ele, o delegado até falou que eles tiveram uma briga, uma luta corporal ali entre os dois, que ele sai do local depois de ter apanhado, ele encontra uma pessoa com quem ele conversa e provavelmente essa pessoa deve ter passado a fita para a polícia também. E pergunta, e fala, acabei de levar uma surra de um cara ali, eu estava dormindo no sítio dele, ele não gostou. Aí a pessoa comentou, né? Poxa, você apanhou de um estuprador? Pô, aí começaram a contar para ele quem era, qual era o passado do Dante. Quando ele descobriu que o homem era um estuprador de crianças, de acordo com as palavras dele, ele resolve se vingar e aí ele volta para o sítio. Volta para o sítio, corta a energia, surpreende o Dante lá, começa a brigar com ele, inclusive eu estou sabendo que ele usou 3 armas, que foi uma foice, um alicate e uma faca. Ele... Pode falar. Não, desculpa te cortar, mas rapidamente, você está falando dessas ferramentas, né, de 3 objetos que ele teria utilizado para poder cometer esse crime. E a informação que me chegou em torno também do assassinato do Dante, né, até a localização da cabeça agora ali no canal de Guarapari, é de que ele teria sido assassinado com requintes de crueldade. E quando eu falo de requintes de crueldade, eu estou falando no sentido, o cara arrancou a orelha, depois arrancou outra parte, depois fez isso, fez aquilo. Ou seja, o cara não chegou, assassinou e meteu fogo. Ele estava com sangue no olho, estava com muita raiva e teria feito isso ali em doses homeopáticas, né? Douglas, era isso que eu ia te comentar. Tem detalhes que eu não vou poder falar. Claro. São, assim, muito sórdidos. É até vergonhoso a gente comentar isso na televisão, viu? De tão assim, terrível que foi o que esse homem fez com o Dante Michelini. Mas o que aconteceu? Uma parte eu posso falar assim. Ele teria pensado em cortar a cabeça do Dante com a foice, desistiu. O alicate que ele jogou aqui, ele usou para cortar a cerca e entrar na residência. E, por fim, pegou a faca do próprio Dante, que seria uma faca que tem... Não sei se o amigo também do TN conhece, aquelas facas que tem um soco inglês. Pegou uma faca daquela e aí sim cortou o pescoço de Dante, como também deu algumas facadas nele. Agora, esse homem é psicopata, meu amigo, porque observe o detalhe que eu vou te contar. Isso aconteceu numa noite, a gente não sabe se do dia 19 para 20 ou 20 para 21. Ele mata o Dante, ele tortura o Dante e no mesmo dia ele coloca fogo na residência. Decapita, pega a cabeça, vem de bicicleta, joga aqui no canal de Guarapari, a cabeça boia. Ele então pega uma sacola, coloca a cabeça dentro da sacola, coloca alguns pesos e joga de novo, aí ela realmente vai para o fundo. Volta para o sítio, ele retorna para o sítio, que já está pegando fogo e onde o corpo ainda se encontra. E ele fuma maconha do lado do corpo de Dante. Que isso? E ele ainda urina em cima do cadáver. Essas são algumas das informações que nós obtivemos aqui. Que a gente com pode relação passar, a né? esse crime, assim, pode passar. O resto a gente não pode falar não, porque é complicado, meu amigo. Mas o Dante, ele foi torturado. Foi bastante torturado sobre isso. Aí diz que ele usou a foice. Ah, sim, outro detalhe. Ele lutou capoeira com a vítima. Ele deu golpes de capoeira em cima da vítima, só para você ter noção. Deu golpes de capoeira. Então, para você ver assim que o cara já foi com sangue nos olhos e de acordo com o que eu ouvi no comentário feito aqui entre os policiais, mesmo quando ele estava sendo entrevistado pelos investigadores, ele tinha tanto ódio, mas ele falava com tanta raiva ainda que parecia que a vítima ainda estava viva e que ele ia pegar a pessoa ainda, entendeu? Então são detalhes assim que a gente vai descobrindo desses fatos que
teve uma investigação que a gente tem que dar parabéns a toda a equipe que conseguiu chegar até isso com uma semana, um crime que a gente imaginava que ia ser complexo, né, Douglas? Em uma semana eles conseguem fazer um levantamento na localidade, é claro, devem ter pessoas que ajudaram, e parabéns para elas também, que ajudaram a encontrar esse assassino. E só para você ver, ele sai do local, vem aqui no canal, joga a cabeça, volta para o sítio que ainda tem a casa pegando fogo, fica lá com o corpo ainda do lado dele, como eu falei, ainda urina em cima do cadáver, fuma maconha ao lado do cadáver sem se importar nem um pouco com o que estava acontecendo ali. Enquanto isso, a casa que estava cheia de entulho, de acordo com as informações, ia pegando fogo pedaço a pedaço. Hoje os peritos voltaram lá, o delegado Fabrício Dutra, o delegado Franco Malini, retornaram à residência junto com o William para que ele pudesse contar passo a passo de como ele entrou, o que ele fez, onde surpreendeu o Dante e o que aconteceu durante todo esse trajeto. O importante, meu amigo, é que esse crime está solucionado. E você trata de um assunto importante também, que é o deslocamento dele do sítio do Dante até o canal de Guarapari, que tem uma distância significativa, tá? A gente está falando de Meiaípe e centro de Guarapari, são 9 quilômetros. Eu conheço bem a região ali, são 9 quilômetros, dá aproximadamente aí de carro, dá uns 15, 20 minutos. Ele estava de bike, né? Parece que ele estava de bicicleta, não é isso? De bike. Estava de bicicleta. Pois é. Exatamente, ele veio de lá até aqui de bicicleta. Então, assim, o cara estava com disposição. Agora, Suzy, quando ele volta lá para o sítio, ele pega a cabeça, porque você perceba, Suzy, eu estou tentando imaginar aqui, o cara de Meiaípe até o canal de Guarapari, de bicicleta, com uma cabeça dentro de um saco. Quem é que ia imaginar que esse cara estava ali de bicicleta com um saco? Eu não consegui prestar, eu não prestei atenção, mas era um saco de lixo, era um saco de estofa, era um saco de... Era um saco de lixo, Suzy? Porque ninguém vai imaginar, né? Era um saco de lixo, um saco preto. Um saco de lixo preto. O que a gente conseguiu observar aqui seria um saco preto. Um saco preto. Então, agora, assim, é muito distante. É distante e a frieza com que ele fez tudo isso, com que ele arquitetou tudo, que ele voltou para lá, que ele confessou para a polícia sem problema nenhum, que ele esteve aqui para apontar onde jogou a faca e o alicate. O delegado pediu para que a gente não fizesse imagem dele naquele momento, a gente respeitou isso aí para não atrapalhar a investigação, o curso da investigação. Agora, um detalhe interessante é que a cabeça, apesar de ter sido reconhecida, apesar do assassino ter dito onde ele estava, ele jogou o objeto, vai passar por perícia, vai precisar de confirmação pelo IML. O corpo de Dante Michelini não foi liberado. A informação que eu tive é que a família quer cremar o corpo, mas como é objeto de investigação de um crime, ele não pode ser cremado, ele tem que ser enterrado. Então, ainda não foi liberado o corpo. Agora, encontrando a cabeça, confirmando através de meios científicos, técnicos, que realmente é a cabeça do Dante Michelini, aí sim a família teria o corpo liberado, mas para fazer o enterro e não a cremação, porque a qualquer momento, se for necessário a exumação do corpo, ele está lá para isso. Ô Suzy, eu me recordo aqui que no dia em que você estava ao vivo lá na porta do sítio, e nós começamos logo depois a ter acesso às imagens lá da propriedade, da casa em si, no meio daquele matagal, eu lembro que você comentou o seguinte: olha, dificilmente a pessoa agiu sozinho diante de tamanha destruição. Você disse isso. A polícia já descartou ou não descarta a participação de outra pessoa junto com esse assassino, hein? Olha, o delegado não tocou ainda nesse assunto, que está tudo muito recente, de ontem para hoje, né? Todas as descobertas, a identificação e prisão do suspeito e tudo mais. O que ele disse é que eles foram lá exatamente reconstituir esses passos que o William deu
para ver essa situação, para confirmar tudo o que aconteceu, se foi realmente do jeito que ele falou. Agora, o que me disseram também é que, apesar do Dante Michelini ser uma pessoa alta, forte, ele é um idoso e já tinha uns problemas de saúde. Então, não teria sido muito difícil conseguir imobilizá-lo ali na propriedade. Foi o que o pessoal comentou aqui com relação a ele, sendo surpreendido, levando golpes. Então, agora, para você ter noção de como o ódio pode dar força e transformar uma pessoa. Só ele conseguiu derrubar o Dante, de acordo com a polícia, derrubar o Dante, conseguir matá-lo e ainda torturá-lo. E destruir a casa. Ele ficou um tempo do lado do corpo, ele não se incomodou daquilo ali, colocou fogo no mesmo dia que matou, ele colocou fogo. E para você ver que, apesar das pessoas terem sentido, a gente também comentou isso, lembra? Que ali no local muita gente coloca fogo em lixo e tal. Então as pessoas não se incomodam se veem fogo ou fumaça. Então só foram descobrir o crime cerca de 2 semanas depois, porque uma pessoa que trabalhava para o Dante sentiu falta e foi lá ver o que estava acontecendo. E descobre todo Surreal, esse cenário que depois a gente revelou aí. Surreal. Essa maldade sem tamanho. Surreal. Obrigado, tá, Suzy? A gente vai continuar nesse caso no Brasil Urgente Espírito Santo, às 17h30. Nós vamos trazer mais informações. Tem a reportagem da Suzy e todos os detalhes sobre a investigação e a prisão do assassino. Obrigado, delegada. Agradeço aí ao nosso Sérgio Porto também pelas imagens e o empenho do trabalho de vocês na tarde de hoje. Obrigado, minha amiga.